Senhoras e senhores do conselho, eu vou explicar para vocês tudo que você precisa saber para passar para o seu cliente sobre a reforma tributária, para que ele não tenha dúvida, mesmo que ele seja do Simples Nacional, né? Sempre as pessoas fazem essa ponderação. Ele não tenha dúvida de nada e você possa entrar no coração dele como referência em contabilidade. Se você se antecipa, ele te reconhece como referência. E você nunca mais vai deixar de ser o contador dele a partir do momento que você o ajudar, tá bom? Tem um cara aí, um cara famoso chamado Érico Rocha. Ele fala que tão importante quanto saber é você parecer saber, né? E você faz isso através de uma boa comunicação. E para aqueles nossos alunos que têm o contador que transforma, a gente acabou de atualizar o contador que transforma com o que a gente ensinou para vocês na aula passada, as datas e os prazos do Simples Nacional. Você tem que comunicar ao seu cliente os prazos que ele vai ter para analisar se quer o simples, o híbrido ou o regime geral, né? Então a gente criou e-mails, criou mensagens de WhatsApp já prontas para você, criou até roteiros para que você possa fazer conteúdos para suas redes sociais para você se comunicar com qualidade com o seu cliente. Quem tiver o contador que transforma, já pode entrar lá, que essas informações da comunicação do período de transição para o Simples Nacional já estão disponíveis para vocês, tá bom? E essa semana, a grande discussão que nós tivemos aí sobre a reforma tributária foi o tal do PNCT. Quem não sabe o que é o PNCT, né? É o Programa Nacional de Conformidade Tributária. A reforma tributária criou esse programa para que as empresas que estiverem enquadradas nesse programa possam ter vantagens fiscais. Ele não chama de vantagens, né? Ele chama de tratamento tributário diferenciado. Quem tiver enquadrado positivamente nesse PNCT vai ter alguns tratamentos diferenciados. Quais são eles? Primeiro, vai ter o prazo de entrega das obrigações acessórias ampliado. Todo mundo entrega até o dia 10, ele vai entregar até o dia 20, por exemplo, tá? Se você pedir ressarcimento estando no PNCT, no momento que você pedir o ressarcimento, a sua demanda passa na frente das outras demandas, né? E em caso de você pagar alguma multa e juros, tiver alguma penalidade junto à Receita, ao comitê gestor, se você estiver enquadrado no PNCT, você tem vantagens, tá? Junto a outras empresas. Quais são essas vantagens? Ainda não foi definido quais são essas vantagens, beleza? E por que a discussão dessa semana foi o PNCT? O assunto não foi nem diretamente o PNCT, foi o primeiro ato que regulamenta o PNCT, que saiu essa semana, o ato institucional, o ato conjunto, né, da Receita Federal e do Comitê Gestor, número 5. Lá regulamenta o PNCT e coloca uma coisa que é muito importante para os contadores, né? A primeira coisa que ele fala, lembra que eu falei para vocês? Olha, quem estiver enquadrado no PNCT vai ter vantagens. Ele falou o seguinte: primeira coisa, todo mundo está enquadrado no PNCT automaticamente em 2026. Só de você existir como empresa, você já está no PNCT. Porém, para que você continue no PNCT, você tem que ter algumas condições atendidas. Quais são elas? A primeira coisa é colocar o IBS e a CBS na nota fiscal. Esse ano de 2026 é começando os testes, né? Se você não colocar o IBS e CBS, você sai do PNCT automaticamente? Não. Ele vai te comunicar, olha, para você ter os benefícios do PNCT, você vai ser recebido uma comunicação. Veja bem, comunicação, não é notificação. E você vai ter um prazo para responder à Receita Federal que está atendendo essa comunicação dele, né? Então, não emitir os documentos, você continua no PNCT, você vai receber um comunicado para regularizar e você tem que responder esse comunicado. Respondendo esse comunicado, eles vão te dar um prazo de 60 dias para que você possa se regularizar. 60 dias ou até o final de 2026, tá, gente? Que dependendo do mês que você receber essa notificação, você tem que regularizar dentro do ano de 2026.
São essas as condições, além de o que é mais importante, o que foi vastamente noticiado. O Conselho Federal noticiou como se fosse a coisa mais importante do mundo para os contadores. Você, a empresa, vai ter que nomear dentro do PNCT um contador responsável pela empresa junto ao PNCT. É um contador procurador lá dentro do PNCT, tá bom? Só vai ser válido a empresa estar no PNCT se você comunicar lá. Primeira coisa importante, ainda não foi informado o meio de comunicação desse contador responsável lá no PNCT, né? E aí são cenas do próximo capítulo. Quando isso sair, eu vou explicar para vocês essa situação, tá? O conselho noticiou isso como uma grande notícia, como se fosse muito importante, como se fosse um diferencial no mercado para os contadores. Por quê? É a primeira vez que oficialmente a Receita Federal reconhece o contador como uma pessoa que tem capacidade técnica de fazer tudo que a Receita precisa fazer, né? Eu não sei se é tão importante assim, né? Porque há quantos anos você já é procurador de um monte de empresa aí? Há quantos anos é você que comunica com a empresa? Mas oficialmente foi a primeira vez que a Receita Federal e agora também o Comitê Gestor reconhecem essa situação, tá bom? Então é isso que vocês precisam entender que aconteceu essa semana. Importante, eu estava pesquisando, algumas empresas, alguns escritórios de contabilidade, mesmo não tendo ainda a forma de notificar junto ao PNCT, já tem gente cobrando honorários para que possa ser responsável da empresa junto ao PNCT. Então já tem gente que já querendo cobrar por mais esse serviço, digamos assim, né? Eu não sei se vai ser a sua estratégia aí no seu escritório, mas te falo que tem gente fazendo isso no mercado. Ok? Essa foi a grande notícia da semana junto à reforma tributária.